Bom, então eu vou começar a apresentação da nossa palestrante de hoje. Bom dia, pessoal. A nossa primeira palestrante é a Gabriela. A Gabriela é professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela fez graduação na UFPB, mestrado aqui na UFAM e doutorado na UFPB. Ela também possui 3 pós-docs, sendo um na UFC, outro na UFPB e outro em uma universidade francesa. E hoje ela irá nos apresentar um pouco da sua pesquisa. Olá, Gabriela, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu. Infelizmente, virtualmente, né, mas volto a Manaus. Para quem não sabe, né, como ela mencionou aí, eu fiz o mestrado aí com o professor Renato Tribuzzi, né, tive essa honra de ser orientada por ele, e ainda tive a honra dele participar da minha banca de doutorado quando eu fiz aqui em João Pessoa, né. Então, assim, eu tenho essa ligação com Manaus e é a primeira vez que eu volto virtual, mesmo que virtualmente, depois que eu saí daí. Então, eu estou muito feliz de estar participando dessa apresentação hoje, viu? Muito obrigada pelo convite. Tá? Bom, primeiro eu vou pedindo desculpa, porque eu sou péssima com tecnologia, então se eu derrubar vocês ou acontecer alguma coisa do tipo aqui, tá? Vocês me desculpem. Eu vou colocar aqui, iniciar... deixa eu ver, você me confirma se apareceu? Apareceu o slide. Pronto, eu vou botar em modo apresentação, porque depois eu vou usar. Tá tudo certinho aí? Sim, estou vendo o slide, tudo certinho. Pronto. Então, eu vou falar aqui hoje, né, sobre justamente um trabalho que eu fiz em conjunto com o professor Lohan Mazet, tá, que é um teorema de semi-espaço para gráficos com curvatura média constante, dentro do H2 cartesiano R, certo? Esse teorema foi feito em conjunto com o professor Lohan Mazet, justamente quando eu estava na França, né, no pós-doutorado da França, tá? Então, assim, eu vou falar, eu vou dar uma breve introdução, tá, de teoremas de semi-espaço, certo? Depois eu vou falar um pouco sobre o objeto que a gente vai trabalhar, né, que a gente estudou, que foram gráficos do tipo Scherk, né, com curvatura média constante, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre esse tipo de gráfico. Vou enunciar o teorema principal, tá? O resultado é um resultado de semi-espaço, certo? Mas meu objetivo não é entrar na parte técnica, tá? Então, assim, como eu até estava falando no começo, eu vou fazer um esquema gráfico mesmo, vou tentar, né? Com fé vai funcionar, mas um esquema gráfico da demonstração do teorema, tá? Essa demonstração é dividida em algumas partes, e essas partes são lemas e proposições, tá? Então, vou fazer esse esquema, tá? Quando eu enunciar o teorema principal, que é um teorema de semi-espaço, eu vou fazer esse esquema da demonstração com esse gráfico, para a gente enxergar as construções de barreira, essas coisas. Vou dividir nas partes, e cada parte sendo proposição e lema, eu vou comentar depois, com mais uma vez, comentários sobre a demonstração, tá? Eu não vou... O meu objetivo hoje aqui não é entrar na parte técnica, de fato, da demonstração. Tá? Então, esse é o esqueminha dessa apresentação de hoje, certo? Eu vou começar com uma breve introdução aqui sobre teoremas de semi-espaço. Bom, o teorema de semi-espaço de Hoffman e Mix, né, que é o primeiro aí de tudo, né, afirma que se uma superfície S mínima, tá, propriamente imersa no R3, está contida em um lado de algum plano P, tá? Então, na verdade, esse S é um plano paralelo a P, tá? Hoffman e Mix também provaram uma versão forte desse teorema, que diz o seguinte: se você tem duas superfícies mínimas propriamente imersas no R3 que não se interceptam, então elas devem ser planos paralelos, certo? Esses daí foram os primeiros teoremas de semi-espaço, tá? Então, a gente divide o espaço, na verdade. Tá? Então, esses teoremas, eles foram generalizados para outras variedades ambientes homogêneas, simplesmente conexas de dimensão 3. Tá? Então, por exemplo, a gente tem teoremas de semi-espaço com respeito a orosferas em H3, teoremas de semi-espaço com respeito a gráficos mínimos inteiros em NIL3, teoremas de semi-espaço com respeito a planos verticais mínimos em NIL3 e SOL3, tá? Bom, em relação aos que a gente não tem, né? Então, dentro do H2 cartesiano R, não existe teorema de semi-espaço, tá? Para slices horizontais, certo? Porque a gente consegue construir mínimas, que são esses catenoides, né? Essas superfícies mínimas rotacionais, dentro de um slab, né? Dentro de uma faixa, tá? Então, a gente não consegue, vamos dizer, dividir o espaço, certo? Então,
para slices horizontais. No H2 cartesiano R, a gente não consegue ter um teorema de semi-espaço, porque existem essas mínimas, que são esses catenoides. Só que, no caso mínimo, tá? Mas no caso de curvatura média constante, tá? No H2 cartesiano R, curvatura média constante 1/2, exatamente, existe um teorema de semi-espaço, tá? Que foi provado pelo Hauswirth e o Rosenberg. Já no caso euclidiano, né? Para dimensão maiores do que 4, não existe teorema de semi-espaço, pela mesma razão lá que a gente consegue encaixar superfícies mínimas, propriamente mínimas rotacionais, dentro de uma faixa, tá? Então, não existe teorema de semi-espaço para espaços euclidianos com dimensão maior do que 4, certo? Bom, o professor Mazet, né, que foi o professor que eu fiz trabalho com ele provou um teorema de semi-espaço geral, tá? Da seguinte forma, para superfícies com curvatura média constante, tá? Então, da seguinte forma, a gente tem dentro de uma variedade riemanniana de dimensão 3, tá? Com uma geometria limitada, tá? Isso também ele explica direito lá no artigo dele, tá? Então, a gente tem que uma superfície com curvatura média constante, H, em um lado de uma superfície, né, de sigma com curvatura média constante parabólica, equidistância a essa superfície, tá? Então, ele generalizou esses teoremas de semi-espaço. Bom, no nosso trabalho, tá, que eu fiz com o professor Mazet, a gente trabalhou com gráficos do tipo Scherk, certo? Eu vou falar um pouco mais adiante sobre esses gráficos com mais detalhes e vou dar a referência da existência, de onde encontrar a demonstração da existência desses gráficos, tá? Mas eu vou só dizer mais ou menos o que são aqui, certo? Então, gráficos de uma função U, tá? Definida em um domínio, cuja o bordo ele é composto por arcos, certo? Então, arcos AI e BJ, tal que as curvaturas em cada arco, com respeito ao domínio, vai ser 2H e menos 2H. Esses gráficos possuem, né, curvatura média constante, e ele assume o valor mais infinito no AI e menos infinito no BJ, tá? Eu vou falar melhor sobre isso. Mas só para a gente situar aqui os nomes, né, tem a nomenclatura, esse domínio são chamados de domínio do tipo Scherk, e os gráficos, soluções do tipo Scherk, ou gráficos tipo Scherk, tá? Então, toda vez que eu falar domínio do tipo Scherk, são domínios compostos por esses arcos, menos 2H e 2H, e solução do tipo Scherk são as soluções para esse problema de curvatura média dentro desse espaço. Então, para gráficos do tipo Scherk, então a gente veio construindo aí, né, desde o primeiro, que foi o do Hoffman e do Mix, né, que dentro do R3 a gente tem catenoides, a gente tem do espaço R3, depois a gente pegou, generalizou esses ambientes para outras variedades, né, e agora a gente vai pegar esses gráficos do tipo Scherk. Então, para os gráficos do tipo Scherk, certo? No caso mínimo, tá? Eles foram estudados no Hadamard cartesiano R. A existência desses gráficos do tipo Scherk foi provada por Rosenberg e pelo Colin. E o teorema de semi-espaço, para esses gráficos mínimos, né? Tipo Scherk mínimo, foi provado pela Ana Menezes, tá? No caso de gráficos tipo Scherk, CMC, certo? Entre 0 e 1/2, observe que 1/2 não é igual, tá? Estritamente. A gente foi estudado em H2 cartesiano R, onde o H2 é o plano hiperbólico. A existência desse gráfico foi provada pela Folha e pela Mello, tá? E o teorema de semi-espaço, a gente provou o teorema de semi-espaço para esses gráficos tipo Scherk, CMC, tá? Então, essas são as duas, no caso mínimo e no caso CMC, certo? Bom, esse é o teorema, tá? Teorema de semi-espaço para gráficos do tipo Scherk, certo? Então, você tem um domínio do tipo Scherk, são esses domínios formados por arcos, mais uma vez, né? Uma solução do tipo Scherk, tá? Então, seja sigma o gráfico dessa solução, certo? Então, a gente tem uma sigma. Se S é uma superfície CMC propriamente imersa, contida, né, em D cartesiano R, acima desse sigma, então, na verdade, S é uma translação vertical de sigma, tá? Então, esse é o teorema de semi-espaço que a gente provou, certo? Então, antes de começar a falar sobre essa demonstração, deixa eu falar um pouco sobre esses gráficos, tá? A demonstração, como eu falei, foi feita por Folha e Mello, né, a existência, tá? Mas só como foi esqueci a palavra, mas como foi o negócio lá. Então, você tem um plano hiperbólico, tá? Você vai considerar o H2 cartesiano R com a métrica produto, tá? Pega um domínio simplesmente conexo em H2, certo? Esse sigma como sendo um gráfico de U,
a gente vai pegar o normal apontando para cima, tá? Sigma e o W como sendo esse elemento, raiz de 1 mais tudo o standard, né? Bom, e aí a gente sabe, né, que o gráfico tem a curvatura média constante H se satisfaz essa equação, que é a equação da curvatura média, tá? Eu vou chamar essa equação de P, toda vez que eu estiver relacionando a P é a equação da curvatura média, tá? Eu chamei esse L do operador de curvatura média, que esse L meio bonitinho aí, certo? Então, é aquela equação standard mesmo, tá? E aí, você vai considerar um domínio do tipo Cherk, mais uma vez lembrando que é aquele composto de arco, certo? Sobre algumas hipóteses, a Folha e a Mello, elas provaram a existência da solução U, tá? Para o seguinte problema de Dirichlet, tá? Então, a equação da curvatura média, L de U igual a L, é zero. U igual a mais infinito em AI, U igual a menos infinito em BI, certo? Então, essa foi a demonstração que elas fizeram. Os detalhes dessa prova, né, pode ser visto nesse artigo, tá? No Pacific Journal. E elas mostraram a existência, de fato, desses gráficos. Então, a gente vai pegar esse gráfico daí, tá? E vai fazer o teorema de semi-espaço com ele, certo? Então, tá aqui, este é o teorema, mais uma vez, né, a gente pegou o gráfico e a gente vai tentar fazer esse teorema de semi-espaço, tá? Bom, a demonstração desse teorema consiste em construir barreiras para controlar a superfície S, que foi assim que o Hoffman fez. A ideia original do Hoffman e do Mix era usar uma família, um parâmetro de catenoides como barreira a priori, para controlar superfícies mínimas em cima do plano, tá? Só que em termos geral, em ambientes em geral, quando a gente vai generalizar, usar essa família contínua não é tão simples assim, acho que é meio que impossível. Então, esses autores que generalizavam estavam usando barreiras discretas, tá? Então, eles usavam barreiras discretas, construíam barreiras discretas para poder controlar essa superfície. Bom, a gente foi tentar fazer isso, mas não funcionou. Tá? Como a gente tinha uma curvatura média, porque até então tudo era mínimo, né? Então, como a gente tinha curvatura média, então não parecia ser simples construir essas barreiras discretas, tá? Então, a nossa abordagem ela foi baseada na existência de uma única barreira, tá? Cuja construção, ela depende da superfície S, certo? Então, a gente tinha, assim, vamos dizer, de todo, dando uma... Gente, eu tô esquecendo as palavras, mas, assim, em geral, as demonstrações são assim, construir barreiras para controlar a superfície, tá? Do outro lado do plano, certo? Ou do outro lado do gráfico. Então, existe um método mais simples, que foi o método mais clássico, na verdade, né? Não simples, mas mais clássico, que foi o do Hoffman do Mix, usando barreiras contínuas. Existem as barreiras discretas, que foi o caso que a Ana Menezes fez, tá? Para o caso mínimo. E aí a gente conseguiu essa demonstração de uma existência de uma única barreira, certo? Esse é o momento que eu vou colocar vocês para cima, que eu vou tentar mostrar mais ou menos um desenho de como isso vai funcionar, tá? A gente vai ver que esse desenho ele é feito por etapas, cada etapa, como eu falei, é um lema e uma proposição, depois eu vou comentar um pouco sobre uma proposição, tá? Então, eu peço licença aí para vocês, deixa eu... gente, vocês estão vendo o quadro branco? Se alguém puder me responder, porque eu estou sem ver o chat. Sim, sim. Pronto, vou começar aqui, tá? Então, a ideia, como eu falei, né, da demonstração é construir barreiras para controlar. Vocês me escutam também, né? Qualquer coisa. Construir barreiras. Sim. Pronto, obrigada. Construir barreiras para controlar a superfície S, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Eu peço desculpa já pelo desenho, vamos supor que isso daqui é uma reta, tá? A gente tem um U, tá? A gente tem aqui uma U mais epsilon, tá? Uma translaçãozinha dessa U, certo? A gente tem a superfície S, tá? É aquela que a gente quer controlar, certo? Então, é o seguinte, eu vou construir aqui duas bolinhas, eu vou construir uma bolinha BY e outra bolinha aqui maiorzinha BY', tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é construir, primeiro passo, construir uma primeira barreira, tá? Que é essa barreira aqui que a gente vai chamar de V, certo? Bom, o que seria a construção dessa barreira? Seria solução para o seguinte problema, tá? Esse operador L de V, né, que é o operador da curvatura média igual a zero, tá? Observe que V, ela é U na bolinha maior, certo? Ela coincide com U, tá aqui, ó. Essa é a U, né? E a V é um U mais T na bolinha menor, tá? Esse T variando de 0 a Y, certo?
Então, a primeira barreira vai ser a solução desse problema, tá? Esse problema, essa barreira, na verdade, é o lema 1, que eu vou mostrar depois aí, tá? Então, é sempre importante ter esse desenho em mente, tá? Para a gente entender como é que funciona a demonstração. Depois, a gente vai considerar essa quantidade aqui, que é um ínfimo, tá? Esse G aqui, tá? Então, o segundo passo da construção dessa barreira é considerar esse G, que, na verdade, é o ínfimo de PT em S, tá? E aí é o seguinte, se esse G, né, em algum momento bater na U, tá? Se existe um ponto que ela bate na U, a gente usa o princípio do máximo, certo? E aí essa U vai ser, essa beta vai ser a própria U, né? Essa barreira, certo? Então a gente vai considerar o G maior do que um U mais epsiloninha, onde esse epsiloninha é suficientemente grande, certo? Então, considerando isso, a gente agora vai para a construção da segunda barreira, tá? Que é a nossa barreira beta. Essa barreira aqui, beta, certo? Faz de conta que ela tocou ali em cima e tá tudo bonitinho. Eita, não era para tocar também no... Peraí, tá, gente? Aqui, essa barreira beta aqui. Pronto, tá? Então, a gente vai para a construção dessa barreira beta, certo? Que seria o terceiro passo, tá? A construção dessa barreira beta, que nada mais é do que a solução do problema. L de beta igual a zero, ou seja, CMC, tá? Ela seria U mais esse epsiloninho, tá? Tomando esse epsiloninho na bolinha pequena, certo? E a gente vai pedir também, ó, como a gente bem observa aqui, observe que essa beta, tá? Que é essa daqui, ó, ela tá entre o máximo de U e V, tá? V essa daqui e V essa daqui, certo? Então a beta tá entre o máximo dessas duas e o mínimo de G e U mais epsilon, certo? Então, essa U aqui, ó, eu tenho aqui, ó, máximo de U e V, menor ou igual que beta, menor ou igual que mínimo de G e U mais epsilon, tá? Então, esse daqui seria a proposição 1, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, lembrem, a proposição é sobre a construção da beta. Esse daqui eu vou chamar de estrelinha, porque eu vou precisar agora para a quarta etapa. O que é que a quarta etapa diz, tá? Que se beta é solução de estrelinha, certo? Com a beta entre U e U mais epsilon, tá? Que é justamente o que a gente está construindo, tá? Lembrando que U, mais uma vez, é isso daqui, ó, e U mais epsilon é isso daqui. Então, se beta é uma solução para o problema, ou seja, se a gente consegue construir uma beta entre U e U mais epsilon, na verdade, essa beta vai ser exatamente a U mais epsilon, tá? Então, ou seja, vocês lembram que quando eu falei lá do teorema, que não existe esse teorema de semi-espaço para enlace horizontal, porque a gente consegue construir uma mínima, né? É justamente isso. Ó. A gente vai provar que a gente não consegue construir CM6 dentro dessas duas, entre S e U, tá? Então, essa é a demonstração do teorema, certo? Claro que só para vocês terem uma imagem, tá? Que assim, não está muito bonita, mas é uma imagem. Tá? Mas essa é a demonstração do teorema. Então, essa imagem aqui é importante a gente ter em mente, tá? Para ver que a gente está construindo uma barreira, né? Para controlar a superfície S, certo? Então, os passos são esses. Lema 1, proposição 1, e essa daqui é a proposição 2, ok? Que eu vou mostrar agora para vocês. Vou voltar aqui para a apresentação, vou voltar vocês para cima. Estou muito tecnológica. Ctrl L. Voltou bonitinho a apresentação? Sim. Todos estão me vendo também? Sim. Pronto. Sobrevivi. Bom, então, esse é o teorema, tá? Como eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui o lema e as duas proposições que eu citei, certo? Vou colocar primeiro, para depois colocar a demonstração deste teorema, pressupondo que a gente já demonstrou aquilo ali tudo, tá? Eu vou botar a demonstração do teorema, como é que a gente conclui, na verdade, e aí depois eu vou falar sobre o lema e as duas proposições e dar uma ideia sobre como foi feita a demonstração, ok? Então, primeiro, ó, esse é o lema, tá? O primeiro lema, né, que é a primeira barreira, aquela barreira V, tá? Então, é esse lema aí, a gente vai ver que a demonstração dele é usando o teorema da função inversa. A proposição, né, que é a construção da barreira beta, tá? Essa proposição primeira aí, né? Então, existe uma barreira beta que satisfaz o problema
e ela está entre o máximo de U e V e o mínimo de U mais epsilon e G, né? Bom, a gente vai ver que a demonstração é usando o método de Perron, tá? Baseado no método de Perron. Essa proposição no final, que é justamente a informação de que, ou seja, se você conseguir colocar uma beta, na verdade, ela vai ser a U mais epsilon, tá? Ela vai ser a U transladada, certo? Então, essa proposição aí está dizendo isso. Essa demonstração é baseada numa demonstração do Colan. Eu vou colocar no final aqui, tá? Mas, bom, então, supondo que a gente demonstrou tudo isso, tá? Essas 3 etapas, aquela construção e tudo, então, como é que a gente conclui a demonstração? Tá. Então, a gente sabe que S é uma superfície propriamente imersa, CMC, né? Contida em D cartesiano R, acima de sigma, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um ponto Y dentro de D, essa bolinha pequena também contida em D, epsilon prime linha como a gente viu aí nos teoremas, tá? E aí a gente vai ter 3 casos analisados. O primeiro caso é o seguinte, suponha que a G toque em U, em algum ponto, como eu já tinha mencionado, tá? Então, se ela toca em U em algum ponto, a gente usa o princípio do máximo e a gente conclui que essa beta, na verdade, é a U, certo? No segundo caso, suponha que a G é estritamente maior do que U e com um ínfimo de G menos U igual a 0, certo? Bom, nesse caso, a gente viu, pela proposição 1, que a gente consegue construir uma beta, tá? No meio delas, certo? Só que aí, a gente vê pela proposição 2, que se essa beta, na verdade, vai ser a U mais epsilon linha, tá? Mas aí isso é uma contradição, porque o ínfimo de G menos U é 0, tá? E aí, no terceiro caso, supondo que o G, que é o ínfimo, né, seja maior do que 1, tá? Mas que o ínfimo ainda tem um espacinho ali, um alfa. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai subir acima, né? Ou seja, a gente vai considerar o mais alfa, ao invés de considerar o, a gente vai considerar o mais alfa, tá? E aí, aí sim, a gente tem que o ínfimo entre G menos U menos alfa vai ser 0, e aí a gente volta para o caso 1 e 2, tá? E aí, nesse caso 1 e 2, a gente prova que a beta, na verdade, é a U mais alfa, certo? Então, ou seja, é a U transladada. E aí a gente conclui a demonstração do teorema, só lembrando que o teorema é esse daqui, tá? Então, você tem um domínio de Scherk, uma superfície, uma solução de Scherk, o gráfico como sendo o gráfico de U, né? Então, se você tem uma superfície acima dessa superfície de Scherk, né? Desse gráfico, então, na verdade, ela é a superfície transladada, tá? Então, foi isso que a gente prova aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, eu vou comentar sobre as etapas, né, dessa construção dessa barreira, tá? Então, a primeira etapa foi o lema que construía essa primeira barreira V, né? Como eu falei para vocês, a demonstração, ela consiste no teorema da aplicação implícita, tá? Então, é simples, você considera a função L de V, V menos φ, né? Essa φ no bordo, tá? Então, você tem esse L, mais uma vez, é o operador de curvatura média, tá? Então, você observa, U sendo uma solução, a F de U vai ser 0, tá? A gente vai considerar o operador derivada, ou seja, esse trambolho todo divergente disso daqui com H. Tá? Observe que esse operador é da forma T1, T2, onde T1 é dessa forma aí, AIJX, DIJV, mais BIJXV, tá? E AIJ igual a AJI, certo? Aí, uma vez que U é solução, a gente consegue essa limitação, né? Gradiente de U sobre W é menor do que 1. E aí a gente consegue provar que o T1, a gente consegue concluir que o T1, ele é uniformemente elíptico. Ele sendo uniformemente elíptico, a gente usa aqueles resultados do Gilbert e do Trundinger, né? E aí a gente consegue a existência, tá? De uma única W, ômega, né? Que satisfaz esse problema aí, certo? E aí a gente consegue provar que o T1 é invertível, portanto, o T vai ser invertível, né? Porque o T1 desculpa, o T é o T1 com H, né? Então, assim, a responsabilidade estava sobre o T1. Então, T1 sendo invertível, T também é invertível. A gente usa o teorema da função inversa. E aí a gente garante a existência, deixa eu voltar aqui. O teorema da função inversa, a gente garante a existência de um epsilonzinho, tá? Tal que dentro desse epsilonzinho existe solução para esse problema, certo? Então, a gente conseguiu essa primeira barreira, tá? A barreira V. Agora vamos para a segunda barreira, que é a nossa beta, certo? Bom, a proposição é a seguinte, existe uma solução beta para o problema de Dirichlet, que é aquele problema P da curvatura média, né? Tal que a beta está entre o máximo de U e V, lembrando do desenho, né? E o mínimo de U mais epsilon e G, tá? Lembrando que esse G também é um ínfimo da S. Bom, a demonstração dessa proposição, a gente usa o método de Perron, né? Então, só lembrando, né,
esse método, né? Então, a gente tem que uma função é chamada de subsolução de um operador, se para qualquer subdomínio compacto e qualquer solução do problema, se a gente tiver que essa W é menor ou igual que H no bordo, ela vai ser menor ou igual que H no interior também, tá? Então, bom, então, para demonstrar a existência dessa segunda barreira, né, a gente começou com um pedaço pequenininho, a gente pegou um disco geodésico pequeno, um raio pequeno, tá? A gente usou essa solução, que já era uma solução que já existia, que foi provado pelo Hauswirth, Spruck e Rosenberg, eu vou botar aqui, certo? Que é essa solução Ni, tá? Então, por isso que a gente tem que ter essas condições da curvatura ser maior do que 2H, tá? Porque isso foi uma condição do teorema do Rosenberg, do Spruck e do Hauswirth. Então, a gente pega essa solução que eles provaram a existência e a gente constrói, pega uma subsolução, tá? E a gente constrói essa solução pequena, certo? Ou seja, L de Ni igual a... Ai, faltou um igual a zero aí, tá, gente? Igual a zero, que é o operador, ou seja, ela é CMC no delta, e Ni igual a W no bordo de delta, tá? Lembrando que delta é esse disco geodésico. Então, a gente começou com uma solução pequenininha, tá? Existe esse Ni por causa desse artigo aqui, tá? Do Hauswirth, Rosenberg e Spruck, certo? Então, com essa solução, a gente construiu a nossa solução. Então, assim, a gente vai considerar o mais como sendo o mínimo de U mais epsilon, linha com G, o menos como sendo o máximo de U com V, esse gama como sendo o conjunto de todas as subsoluções que satisfazem essas subsoluções menor ou igual que o mais, certo? E aí eu vou mostrar para vocês a cara da nossa beta, tá? A nossa beta, na verdade, vai ser o sup desse conjunto, certo? Essa é a construção da nossa beta. Então, olha só, essa é a nossa barreira. Aí a gente tem que provar, claro, né? Não é mágica, a gente tem que provar que ela está bem definida, tá? A gente tem que provar que ela é uma solução para o problema e que, além de ser contínua do bordo, ela toma um valor mais epsilon, certo? Então, esses seriam os próximos passos. Essa é a parte mais técnica mesmo. Eu não vou falar assim, aqui vou falar só por alto, tá? Por exemplo, para provar que ela é bem definida, bom, observe que esse conjunto gama ele é diferente do vazio, tá? Porque a U menos está lá dentro e a U mais ela é um unimsup, né? Então, tá bem definida essa beta. Para provar aquela solução de P, aí é que a gente usa essa pequena solução do Spruck, do Rosenberg e do Hauswirth, que é essa função. A gente vai construir uma função, não sei se a gente pode chamar de suporte, é uma função suporte, vamos dizer assim, com essa solução pequenininha aí, tá? Então, a gente vai construir uma função suporte, e essa função você consegue, através de limites, sabe? Jogando de uma para outra, você consegue provar que, na verdade, essa beta é uma solução, tá? E mostrar que ela é contínua no bordo e que toma esse valor é o velho e bom teorema do confronto, tá? De uma forma mais... e aí a gente consegue provar, esses são os próximos passos para a demonstração desse teorema, tá? E aí fica demonstrada essa proposição. E a última proposição, né, que na verdade a beta é a ultransladada, né, se ela tivesse limitação, como eu já mencionei até antes, né, na verdade essa demonstração ela é baseada na demonstração do Colin e do Krusk, com as devidas adaptações, né, porque ele faz o caso mínimo, tá? Então, no caso, a gente faz o caso CMC, mas é muito parecida com essa, também é um pouco técnica, mas é só argumentos de integral, certo? E desigualdades, tá? Então, eu não sei nem se eu passei do tempo. Mas, ixi, Maria, nem cheguei perto, né? Bom, essas são as referências, tá? Que eu usei, as principais, claro, né? O nosso artigo, né? O meu do Mazet, certo? A da Folha da Mello, esse da Folha da Mello, onde ela faz a existência do gráfico do tipo Scherk CMC, o precursor de tudo, né, o do Hoffman e do Mix, tá, que é o clássico, e o da Ana Menezes, que é o caso mínimo, tá, da nossa configuração tipo Scherk, né, então é o caso mínimo. Então é isso, tá, gente? Muito obrigada. Eu espero que tenha dado tudo certo aí, tenha ficado compreensível. Deixa eu parar aqui. Não sei se vocês estão... Sim, foi excelente a palestra, Gabriela. Eu gostaria também de agradecer por você ter aceito o convite, viu? Obrigada.
vai abrir para perguntas do público. Aí, quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e também pode escrever no chat, tá certo? Alguém? O pessoal tá tímido aí. Obrigada, Roberto. Nenhuma pergunta, pessoal, para a Gabriela? Só o pessoal está aqui agradecendo. Oi, Edson, obrigada. Gente, como é bom encontrar. Aqui os meus companheiros de sala aqui que eu estou vendo também. O companheiro de trabalho. Obrigada, Alan. Tá vendo? Vocês que são amigos, tá vendo? Vem aqui visitar. Vou parar a apresentação, né? Eu não sei se tá funcionando aqui, tá, né? Tá, sim. A gente ainda está vendo por tela. Então, como não tem pergunta, pessoal... não, agora apareceu uma pergunta, viu, Gabriela? Olha, só que não deu tempo de eu ver sobre o princípio. Não, é o princípio do máximo clássico mesmo. Eu acho que ela perguntou sobre do infinito, né? Isso. A professora Inês está perguntando sobre o princípio do máximo. Isso, qual que você utiliza? É o clássico mesmo, viu, Inês? É o clássico mesmo. Inclusive, eu acho que foi o Luciano Mário até que ele me perguntou. Realmente, eu acredito que tenha uma outra abordagem. Eu acredito que seja para gráficos inteiros ou alguma coisa assim que usa essa história do princípio máximo. O Luciano já tem me perguntado isso e não tinha entendido, né? Exatamente, é uma ferramenta poderosa. Pois é. Eu não tinha entendido a pergunta dele, mas aí você fez agora, eu me lembrei que foi por conta disso, porque existem realmente muitas aplicações, né? E o Luciano é da turminha do pessoal dos italianos que usam bastante essa ferramenta, né? No máximo. Mas foi o clássico mesmo. É fortíssimo mesmo. Pessoal, então, não tem mais perguntas, a gente agradece novamente a Gabriela. A gente pode abrir os microfones e saudar a Gabriela com uma salva de palmas. Todo mundo pode abrir os microfones aí para agradecer a Gabriela. Tem mais uma pergunta aí, não? Tem mais uma pergunta, está aparecendo, viu, Gabriela? O pessoal estava tímido, mas agora... Bom dia, gostaria de saber se a senhora conhece a técnica estudo sobre alguns espaços de produto diferente. Agradeço. Olha, a maioria, assim... Eu não conheço muito, tá? Mas a maioria são espaços, grupos de Lie, né? E tem esse geral aí, que foi o que o Mazet fez, né? Na verdade, e o Rosenberg usa bastante nas construções. Exatamente. Tem um monte de construções, porque assim, tem duas etapas, né? Tem a etapa do gráfico, né? E tem a etapa do teorema de semi-espaço, né? Então, às vezes, assim, a existência do gráfico para poder você montar o semi-espaço, né? Então, assim, existem muito... No caso da gente, a gente trabalhou exatamente com esse espaço H2 cartesiano R por conta da existência do gráfico, né? E esse gráfico, a existência, estava no H2 cartesiano R, CMC, com essas limitações. Então, por isso que a gente trabalhou diretamente com isso. Não verificou o ORP, não verificou nada, porque precisava do gráfico, né? Inclusive, eu para o Seralda aqui, estava por aqui, a gente até tentou ver em espaços diferentes mesmo, com o ORP ou alguma coisa com fator menos, né? Para ver se a gente só que precisa do gráfico, né? Então, para provar a existência do gráfico, também tem que ter algumas condições. Por isso que a gente trabalhou diretamente com esse espaço, H2 cartesiano R, porque a gente já tinha um gráfico dentro desse espaço. Aquela coisa, né? Vamos usar o que tem feito. Esse seu estudo já foi provado? Já sim, esse NIL 3, exatamente. Agora foi o mínimo, eu acho, viu? No NIL 3, viu, Inês? Acho que foi o caso mínimo. CMC, não. No NIL 3 e no SOL, se eu não me engano. Mas só os casos mínimos, eu acho que o CMC, não. Eu tô vendo aqui no chat. Eu estou conversando como se eu estivesse de perto aqui, né? Mais alguma pergunta, pessoal?
parece que não. Então vamos saudar, agradecer aí a Gabriela com a salva de palmas e depois disso a gente já vai começar os preparativos para a próxima palestra, tá certo? Obrigada. Eu queria agradecer pela presença de todos que estão aqui, né? E dizer mais uma vez que foi um prazer enorme estar aqui novamente. E espero um dia voltar pessoalmente aí para Manaus, viu? Foi um prazer. Prazer foi